com muito carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Começando a semana pela nossa TV Gazeta, sempre com muito carinho, e recebendo hoje o nosso mestre, aquele que é o idealizador do Guia Saúde Popular. guiasaudepopular.com.br, projeto fantástico idealizado pelo Dr. Fábio Freire e abraçado com muito carinho pelo nosso querido Sidney Oliveira. E o Dr. Fábio está aqui para a nossa alegria, vamos respeitar. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer em tê-lo aqui mais essa semana, viu? Prazer é nosso, né? Começando o ano bem, né? Mais uma vez aí, desde a semana passada a gente teve a oportunidade de começar esse 2015 com muito otimismo, né? Já estamos aí entrando na segunda semana do ano, então nós vamos ficar muito contentes aqui de, mais uma vez, graças ao apoio de Sidney, contando com essa maravilhosa participação aí do Carlos, que apresenta muito bem o nosso programa. E então vamos com ânimo, com muita saúde, né? Com muita 2015. Saúde, afinal, saúde sempre, né? Cuidando do corpo, porque o nosso corpo é a nossa casa. Isso eu aprendi com ele. É o médico, professor doutor Fábio Freire, né? Universidade de São Paulo, né? Universidade Paulista de Medicina, não, Universidade do Hospital São Paulo, né? Hospital São Paulo. Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Professor da Unifesp, não precisa falar mais nada, né, querido? Credibilidade. Vamos respeitar, hein? E olha, tem um assunto importante que pipocou a semana passada e eu trouxe para a gente começar essa semana falando disso, porque é uma questão muito importante. O governo, de uma certa forma, está tomando algumas medidas para restringir a cesariana, que é normalmente aquele parto que é feito por cirurgia e não o parto normal. Sempre os médicos diziam assim, não, melhor o parto normal, né? Mas quem é o professor aqui? Quem é que pode falar desse assunto? O mestre, professor Dr. Fábio Freire. Realmente, o parto normal é sempre melhor do que a cesariana, doutor Fábio? Então, Carlos, assim, isso é um tema que gera muita controvérsia no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais faz cesárea, sabia? De todos os países do mundo, número, né? Em estatística, e o país que menos faz é a Holanda, né, que é um país lá da Europa, né, a Holanda é o país que menos faz. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda, Carlos, é que 15%, né, dos partos sejam cesárea, que seria o que aceitável. E hoje, na verdade, a gente diria que é mais de 80%. Então, a questão é o seguinte, é muito difícil falar que o parto normal é melhor do que o cesárea. Todos têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, a cesárea acabou com um problema de falta de oxigênio no feto, que é uma coisa que pode acontecer em muitos casos de parto normal. Por que razão? Porque quando o que é a cesárea, em primeiro lugar, para quem está nos assistindo, às vezes não entende direito o que significa. Você pega o útero da mulher, onde o bebê está, né, e abre, né, você abre a barriga, abre a membrana, aí chega lá no útero e abre e puxa o bebê. E depois você vai e costura. Então a cesariana é como se fosse tirar o bebê, né, de dentro do útero por uma cirurgia, tá? Então é uma cirurgia, não é uma cirurgia tão complicada, muito menos arriscada, mas é uma cirurgia. Então, quando você tem a cesariana, você tira o feto direto do útero, óbvio que tem algumas coisas que nunca vai acontecer com ele. Ficar preso na pelve, sofrer por falta de oxigênio. Então, isso, por exemplo, é citado como uma vantagem da cesárea. Porém, tem algumas desvantagens. A primeira delas é que é uma cirurgia e, como tal, tem riscos, como qualquer cirurgia. Você tem uma anestesia que você vai ter que fazer, você tem muita dor no pós-operatório, porque às vezes a mulher fala assim, a cesárea tem como vantagem, que muitas mulheres dizem, que ela não sente dor, né? Porque tem uma anestesia. Então, não quero sentir dor do parto, então porque tem medo, né? Tem fobia de dor, né? Tem fobia de, ai meu Deus, aquela dor do parto é tão forte, eu não quero nem sentir isso. Porque a pessoa sente essa fobia. E aí, a cesárea, como tem uma anestesia, a pessoa não sente dor. Então, dá a sensação para ela. Só que a dor vem depois, nos pós-operatórios. Ela não sente dor na hora, mas depois aparece. Então, na verdade,
o que acontece é o seguinte, o parto cesárea, ele é um parto que é seguro, tão seguro quanto o parto normal. O problema é muito mais caro, porque custa muito dinheiro. Ele tem riscos, porque é uma cirurgia. E ele tem essa vantagem de não ter dor. Então, os governos, os planos de saúde, eles estão muito preocupados porque está tendo um exagero nessas áreas. Então, tem indicações para cesárea que são muito claras. Todo bebê que não passa pela pelve, porque ele tem um tamanho grande, ele já é indicado cesárea. Não é uma opção, é uma indicação. Tem que ser cesárea. Mas aqui muitas cesáreas estão sendo feitas por opção. E não porque é indicado fazer. Então a mulher quer a cesárea, ela pede. E aí do outro lado o médico fica assim, poxa, a minha cliente está me pedindo isso. O parto normal dura muitas horas. Então, se você vai fazer parto normal, você coloca o médico lá, ele tem que ficar 10 horas, às vezes, acompanhando. De plantão lá. E a cesárea é 1 hora. Então, tem razões econômicas também que estimulam isso. Né? Porque o que acontece? Para você contratar um médico, ou deixar um médico à disposição para fazer o parto normal, ele tem que ter uma remuneração adequada para que ele possa ficar aquelas horas inteiras à disposição das parturientes, que é uma coisa que torna inviável em muitos lugares, porque esses médicos, que já são escassos em muitos lugares, não teria como deslocar para ele ficar lá, enquanto que na cesárea ele tem uma programação. Tem a hora marcada, né? Exato. Então, e obviamente custa mais dinheiro, ele possivelmente poderia ganhar mais dinheiro também. Tem até uma experiência interessante, Carlos, em algumas Unimedes, em que eles fizeram o seguinte, eu vou pagar bem para o médico para ele fazer o parto normal. Né? Ele fica de plantão, né? Aquelas horas todas, eu vou dar uma boa remuneração para ele. Ele diminuiu muito essas áreas, porque o médico ele passou a ser... Estava sendo bem remunerado para esperar esse tempo. Para poder esperar esse tempo. Então, na verdade, não se trata apenas de culpar a paciente que quer a cesárea porque ela não quer sentir dor ou algum outro motivo, e muito menos acusar o médico de ser ganancioso. Então, as autoridades, né, governos, planos de saúde, eles precisam criar condições para que isso ocorra. Mas, eu volto a dizer, em todo o mundo é mais comum cesárea. Não é Brasil apenas, né? Nos Estados Unidos, na Europa, só não na Holanda, é o único lugar da Terra. Né? E esses países, óbvio, como Índia, que não tem como chegar na cesárea porque não tem estrutura. Né? Se você vai na comunidade indígena, em países muito pobres, não existe nem hospital. Então, lá na África, os partos são todos normais. Né? Só que tem consequências isso também. Então, a cesárea, Carlos, eu volto a dizer para o público, tem indicações médicas, né, situações em que só pode ser cesárea. Né? Um feto com tamanho grande, que tem uma cabeça grande, está encaixado. Lógico, Então, isso daí não é o que está sendo questionado na campanha, nem muito menos pelo governo. É a situação em que poderia ser normal, ou seja, a maioria dos casos, em que as pessoas optam por fazer cesárea. Aí entra por que esse tema é controvertido? Entra num problema de direito, de escolha das pessoas. A pessoa está lá, a mulher grávida, ela quer fazer cesárea. Porque ela tem a crença, e a mãe dela fez isso, a vizinha fez, a amiga, e assim vai. E ela chega para o médico e pede, né? Será que ela não tem esse direito de fazer? Né? É ela que é a mãe, é ela que está albergando. A gente não tem como provar que é pior do que fazer o normal. A gente tem a impressão de que é igual. O que é ruim é no sentido de saúde pública e de saúde coletiva, porque você vai gastar muito mais dinheiro para fazer cesárea. É por isso que em alguns lugares tem crescido a participação de enfermeiras e outros profissionais de saúde para fazer isso, e não um médico. Então, enfermeiros obstetrizes. Então, eu acho que para haver a mudança que se deseja nesse sentido, precisa se criar um arcabouço de estrutura
e uma cultura, né? Tem que se trabalhar com campanhas para esclarecimento. Então, eu acho que não adianta nem demonizar os pacientes e os médicos porque fazem isso, porque não tem como se colocar culpa, né? Claro. Nas mães e muito menos, porque as mães, posso garantir para você que as mães são as que mais pedem. Não é Lógico. Não é o médico que oferece, não, é ela que é o público que solicita, por conta dessas vantagens que as pessoas enxergam, até mesmo a programação do tipo, eu vou ter tal dia, tal hora. Já fica marcadinho. É uma coisa. Então, agora tem um outro lado, que são dos governos e dos. Claro. Porque, se você tem uma ideia, Carlos, no ambiente particular, eu diria que mais de 90% é cesárea. No SUS, que é público, você poderia dizer que não ia acontecer cesárea, né? Porque o governo tem um controle. Metade é cesárea. No SUS. Porque então, mesmo no SUS as pessoas preferem. Então o que o governo acredita vai ter que tentar fazer é de alguma forma criar. Só não sei se a melhor forma é isso daí que eles estão querendo fazer. Tentar restringir. Que exigir o partograma. Então eles têm que encontrar uma solução. Mas a questão é que a cesariana é uma cirurgia bastante consagrada. Habitualmente não tem maiores complicações. Embora tenha, obviamente, seus riscos. Então, eu acho que cabe uma reflexão da sociedade, uma discussão, para chegar nesse denominador comum, né, do que seria melhor fazer para cada um. E desde que não vai ferir a liberdade das pessoas. Mas o que a gente tem observado é que mesmo quando há uma restrição de um plano de saúde, as pessoas arrumam uma forma de fazer, porque elas ainda têm como primeira opção muitas vezes. Dr. Fábio Freire, como sempre, dando essa aula para a gente, falando a respeito de cesárea, a respeito também de parto normal, já que o governo tomou essa providência semana passada, começou como ser noticiada, esta restrição agora que será feita aos partos cesarianos, né? Então é importante lembrar de uma coisa que um professor meu da universidade falava. O país é uma grande nação quando respeita médico, professor e polícia. Então os médicos têm que ser mais respeitados nesse país, com certeza. E olha, pode ter certeza do que eu estou dizendo. Agora, você quer saber, falando em respeito, quem respeita você para valer é o nosso Sidney Oliveira. É a nossa Ultra Farma. A linha de suplementos alimentares, Sidney Oliveira, está fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro. Está vendendo um negócio impressionante. Por quê? Porque é bom. Está no nome, Sidney Oliveira. Você acha que ele ia colocar o nome dele se não fosse bom? Presta atenção, hein, querido? Outra coisa, entre essa linha de suplementos, nós temos o ômega 3. O ômega 3 é essa capsulinha aqui, ó. Aqui, ó, essa capsulinha aqui que vem no frasco que eu mostrei. A danada é boa, hein? Olha aqui, ó. Faz bem para a cabeça, porque a tua cabeça fica melhor, você fica muito mais ativo. Faz bem para o coração, porque ativa, tá certo? É também considerado um grande... no combate a infecções, no combate a inflamações. Ômega 3. Já viu peixe se queixar, não? Já viu? Não se queixa, tá certo? Ômega 3, um dos suplementos de sucesso da linha do nosso querido Sidney Oliveira. Dr. Fábio Freire, obrigado pela sua participação. Estamos juntos essa semana, né? Sem dúvida. É isso aí. Muito obrigado, doutor Fábio Freire. Rápido intervalo, doutora Patrícia Evangelista está chegando. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem, dona Carla? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu Sidney! Vá! Já conheço, patroa. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão. Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Ensaiando. Quer saber de uma coisa? Você só não se livrou daqueles quilinhos a mais porque ainda não conhece Belly Shape. Belly Shape contém Goodberry e vai te ajudar a se livrar daquela gordurinha que cisma em aparecer, principalmente na região do abdômen. Ele contribui para diminuir a absorção de gordura, inibe seu apetite e ajuda seu intestino a funcionar melhor. Já era hora de dar adeus àquela gordurinha que tanto te incomoda. Com Belly Shape, você seca a barriga. Ah! Diretor, corta! Por favor, corta! É que a saia tá um pouco grande. Ela caiu. Por favor, corta!
Belly Shape, o verdadeiro seca-barriga. E nós já estamos com a doutora Patrícia Evangelista. Doutora Patrícia, como sempre, não é? Trazendo informações importantíssimas, preciosas sobre direito previdenciário. Direito previdenciário que é, sem dúvida nenhuma, né, o que movimenta esse programa, pelo menos a sua segunda parte, né? Direito à saúde na primeira parte, direito previdenciário na segunda parte. Doutora Patrícia, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Mais uma vez, nunca é muito a gente falar, né? Um feliz ano novo para todos novamente. Sem dúvida. Começando, né, a segunda semana. Segunda semana, né, aí de janeiro. Então, ainda não é tarde para desejarmos feliz ano novo. Muita gente estava viajando, muita gente fora do país. Né? Um ano novo repleto de coisas boas, alegrias, conquistas, muita saúde, muita paz, né, para todos que nos assistem. Agradecendo sempre pela audiência, né, pela participação das pessoas que mandam os e-mails, que fazem as suas perguntas, que tiram suas dúvidas. E o meu comprometimento este ano de 2015 é manter esse serviço público preciso e atualizado, né? Então, essa é a nossa bandeira de 2015. Mais um ano prestando serviço sério, né, preciso, verdadeiro a todas as pessoas que nos assistem, tá bom? E a gente já começa com uma situação meio delicada. Na verdade, o que acontece é o seguinte, apesar de estar iniciando o ano, e eu estou muito feliz por isso, porque é sempre uma renovação para todos nós, eu estou muito chateada com o que diz respeito à Previdência Social, né? Porque o compromisso, dentre as bandeiras que foram levantadas por quase todos os candidatos que estavam, né, concorrendo à vaga da presidência da República no Brasil, as promessas eram infindáveis com relação à permanência dos direitos previdenciários. E aí, mal rodou o ano, né? Mal iniciou o ano e nós já tivemos alterações substanciais na Previdência Social, principalmente no que diz respeito a praticamente 3 benefícios, o que me chateou muito, porque é, mais uma vez, uma reforma da Previdência restringindo direitos e não ampliando direitos, ou sequer mantendo direitos. Isso deixa a gente muito triste, né? Porque a gente percebe que eles mexem exatamente nos benefícios que geram a sobrevivência, a subsistência das pessoas que necessitam desse tipo de benefício realmente como uma forma alimentar. E isso deixa a gente bastante chateado, mas por mais chateado que eu esteja, eu não posso deixar de retratar fielmente as alterações que ocorreram. Algumas possuem validade em 60 dias, passam a ter validade a partir de 60 dias e outras já têm validade a partir de 15 dias da publicação da lei, da medida provisória. Então, eu estou aqui para poder explicar de uma maneira muito triste, né, as alterações que vão influenciar aí, nesse início de ano, o âmbito do direito previdenciário. Basicamente mexeu em 3 benefícios, basicamente, né? Foi pensão por morte, auxílio-doença e a questão do PIS, né? Da questão do pagamento do PIS. E também teve alterações no seguro-desemprego. Também, né? Eu vou me restringir um pouco mais hoje à questão da pensão por morte e a questão do auxílio-doença, que eu acho que são benefícios mais importantes, não que os outros não sejam, mas também não é muito ligada à minha área, né? A questão do seguro-desemprego e PIS é um pouco mais voltado à questão do direito do trabalho, mas vou poder dar uma pincelada mais ou menos nas alterações, mas com relação ao auxílio-doença e pensão por morte, eu quero ter a liberdade de poder falar um pouco sobre o tema. Primeiro vamos explicar o que era, para as pessoas entenderem o que ficou. Claro. Né? A pensão por morte era um benefício devido aos beneficiários do segurado falecido, que comprovassem a condição de beneficiário, né? Esse benefício era sempre 100%, 100%, tá? 100% do valor da aposentadoria se a pessoa já era aposentada e se não era aposentada, 100% do valor da aposentadoria por invalidez. Esse benefício ele era dividido em partes iguais se tivesse vários beneficiários e se
o beneficiário implementasse a maioridade prevista pela lei previdenciária, que era 21 anos, e se ele ou deixasse de ser inválido, por exemplo, esse benefício ele se revertia para os que ficavam na linha de dependência. Tudo bem? Então, resumindo, pensão por morte era devida para os beneficiários da Previdência Social do segurado falecido, né, ou da segurada falecida. Ele era dividido, rateado em partes iguais, ele era 100%, tá? Ele não tinha carência mínima, bastava a pessoa ter qualidade de segurado que os beneficiários faziam jus ao benefício. O valor era de 100% da aposentadoria se fosse aposentado, e se não fosse aposentado, eles calculavam como se fosse aposentado por invalidez e aplicavam o coeficiente de cálculo de 100%. Infelizmente, isso foi alterado. Para que você faça jus hoje à pensão por morte, primeira coisa, você tem que comprovar que você é beneficiário da Previdência, só que a pessoa que faleceu, ela tinha que ter contribuído pelo menos 2 anos para a Previdência, que é a carência, para que os seus beneficiários façam jus ao benefício. Então, supondo, eu estou trabalhando hoje, tá? Há 1 ano registrada. Se eu faleço amanhã, meu marido não recebe meu benefício porque eu só tinha 1 ano de registro. Então, eles estão exigindo pelo menos comprovação de 2 anos de pagamento para a Previdência Social para que os beneficiários façam jus ao benefício. Certo. Outra coisa absurda. Só tem direito a receber o benefício. Então, tem que ter a carência, que isso é para qualquer pessoa. Para a pessoa que era casada ou que vivia em união estável, tinha que viver casado estar casado há pelo menos 2 anos para ter direito e viver em união estável há pelo menos 2 anos. Outro absurdo. Por quê? Porque na lei civil, hoje não existe prazo, para a união estável. Então, na minha opinião, é um dos enfoques que vai dar para brigar pela inconstitucionalidade da lei. Porque eles estão prevendo que você tem que ter 2 anos de casado. Quer dizer, eles estão exigindo um período de tempo de casado para conceder benefício, isso é inconstitucional. Uma vez casado, é casado. O próprio direito, o Código Civil... Tem que ter 2 anos de união estável para ter direito ao benefício, mas a lei civil, que é a que prevê como que corre ou quais são as regras para a união estável, não existe mais prazo. Então, na minha opinião, as únicas 2 coisas que vai dar para a gente brigar aí, essa questão do prazo do período de casamento e o prazo do período de união estável, que na minha concepção jurídica é inconstitucional. Outra coisa que eles alteraram, o valor da pensão por morte passou a ser 50% mais 10% para cada dependente. Então, se tiver só um na linha de dependência, é 60% do valor do benefício. Não é mais 100%. Então, por exemplo, se uma pessoa é aposentada, um marido é aposentado, e recebe lá, sei lá, R$1.000. R$1.000. Vamos trabalhar com valor fixo. Aí tá? Ele falece. Ele falece e deixa uma esposa e um filho. Então, a pensão é 50%, mais 10% para cada dependente. Nesse caso, o valor da pensão vai ser 70%. 70% daria R$700 de 1.000, pelo exemplo que a gente está dando. Antigamente seria 1.000. Seria 50% para a mulher e 50% para o filho. Tá? Hoje fica 70%, fica 35% para cada um. Quando o filho completar os 21 anos, a esposa, presta bem atenção, olha que absurdo. A esposa não fica com a parte do filho, ela fica só com a parte dela. Quer dizer que essa parte sai. Essa parte sai. Então, isso é muito triste. Fora que tem um detalhe, outro detalhe. Isso já é direito adquirido, né? Se a pessoa tiver... Tem um detalhe. Aposentado já. E a pensão por morte só vai ser vitalícia se tiver mais de 40 e poucos anos de idade. Se não tiver, vai ser uma escala base, vai ter ela vai receber o benefício por um período. Se a pessoa tiver... Menos de 43 ou 44 anos de idade. Se tiver menos, o benefício não é vitalício, ela vai receber só por um período. Dependendo da faixa etária, quanto mais
velho a pessoa for, mais idade a pessoa tiver, ela vai receber por maior período de tempo. Eu vou trazer a tabelinha aqui. Então, na verdade, Tá? criaram um fator previdenciário também para isso aí, né? Não é um fator Se a gente previdenciário, é for uma analisar. tabela de progressão para recebimento de pensão por morte, dependendo da idade. Ela só passa a ser vitalícia a partir do 44 anos de idade. 44 anos de idade da dependente. Do beneficiário. Se, por exemplo, Do João beneficiário. morreu, era casado com Maria. Maria tinha 46 anos de idade, ela vai receber vitalício o benefício. Mas se ela tiver menos de idade, ela vai receber o benefício por um período através de uma tabela progressiva que vai ser publicada na própria legislação. Essa legislação ela vai entrar em vigor em 60 dias da data que ela foi publicada, que faz, salvo engano, foi no dia 5. E auxílio doença também mexeu. Não, deixa eu só terminar a pensão. Tá. E aí, o que acontece? E se a pessoa tiver menos de idade, ela entra nessa tabela progressiva, então ela não vai receber o benefício pro resto da vida. Ela vai receber o benefício só por um período. Caramba. Agora, a legislação pertinente ao casamento, à exigência de 2 anos de casamento e 2 anos de união estável, já ia valer em 15 dias. Então, como foi publicado no comecinho do ano, agora, meio de janeiro, ela já está sendo utilizada na Previdência Social. E eu vou entrar com ações dizendo que isso é inconstitucional. Claro. E quem já tem o direito adquirido, por exemplo, quem já está, por exemplo... Agora, veja bem, tudo isso vale para todo mundo, né? se o falecimento ocorrer após a publicação da lei. Ah, tá. Né? Quem já recebe... Quem já recebe não vai ser mesmo. Não mexe. Isso é direito adquirido. E quem já tinha falecido e ainda não tinha solicitado o benefício também tem direito adquirido à lei antiga. Claro. O que voga é a data do óbito, a data do falecimento, para saber em qual direito você está enquadrado. Que coisa, hein? Tá? Bom, isso é a pensão por morte. Eu vou trazer depois com calma, nas próximas programações, tabelinha bonitinha, explicando, vou trazer impresso, a gente coloca aqui tento trazer com letras garrafais para a gente colocar aqui para poder fazer a explicação para as pessoas que nos assistem, eu acho isso bem interessante. Hoje a gente está só dando uma pincelada para já informar que teve essas alterações. Com relação ao auxílio-doença, antigamente o auxílio-doença não era pago os 15 primeiros dias pela empresa e do 16º dia em diante pelo INSS? Isso. Agora só a partir de afastamento por 30 dias. Ulala, 30 dias. Então a empresa tem que arcar 30 dias pagando. 30 dias e só depois é responsabilidade do INSS. Do INSS. Ah, preciso só fazer uma consideração. A única exceção da pensão é caso de acidente do trabalho, aí não precisa ter carência, tá? Só para você não esquecer. É tanta informação que mudou, né? E isso mantém-se inalterado, ou seja, a carência é exigida para qualquer tipo de condição, que são os 2 anos de tempo de pagamento para o INSS, para que os beneficiários tenham direito, salvo, a única exceção é o acidente do trabalho. Caramba, hein? Tá? E a questão do PIS e a questão do... Então, do auxílio-doença mudou esse, e ao invés de 15 dias passou a ser 30, e o cálculo do benefício não é mais sobre todos os recolhimentos de julho de 94 até a data que você fica incapaz para o trabalho. Aí agora eles vão fazer o cálculo sobre a média das 12 últimas contribuições. Isso significa que também pode diminuir o... Tem muitos beneficiários que podem ter aumento no valor do benefício, solicitando um novo auxílio-doença, como pode ter pessoas que vão ter uma diminuição substancial, porque não é mais sobre a média de todas as contribuições de julho de 94 até a data do protocolo ou do requerimento do benefício por incapacidade. Eles querem calcular agora sobre a média das 12 últimas contribuições. E só para a gente informar direitinho o nosso telespectador, o PIS também mudou? O PIS mudou e a questão do seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Na verdade, o PIS, antigamente, independente do tempo que você tinha de contribuição, você recebia aquele abono lá do PIS, Isso. uma vez por ano, sobre o valor do salário mínimo integral. Isso. Agora vai ser proporcional. E o seguro-desemprego também vai ser proporcional. Seguro-desemprego vai ser proporcional Também. Ao tempo que você trabalhou. Ao tempo que você trabalhou. Quer dizer, é uma maneira também de mexer no direito, né? Mexer no direito, reduzir direitos e enxugar o dinheiro dos cofres
públicos, né? Mas, em contrapartida, os políticos conseguiram aumento. Ah, não, pelo amor Aumento de Deus, superior Aí é ao poder brincadeira. inflacionário Não, do aí país. é brincadeira, isso aí é brincadeira. Né? É isso aí. Nós vamos abordar esse tema ainda essa semana, porque eu tenho o discurso na íntegra gravado da presidente. Eu vou tirar uma parte onde ela disse que não ia mexer nos direitos previdenciários e trabalhistas. Essa semana ainda nós vamos estar com esse trecho aqui, só para vocês terem uma ideia. Doutora, muito obrigado e amanhã estamos juntos. Se Deus quiser. E ele há de de querer. É isso aí, Pernas Vídeo, começando 2015, arrebentando a boca do balão, nosso Pernambuco, toda a equipe, subindo aí o GC, a melhor produtora do país. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.